Galera, boa noite, como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, sejam todos muito bem-vindos para o nosso boletim da NR13, onde você vai poder tirar as suas dúvidas sobre o mercado da NR13, sobre todas as especialidades dentro do mercado da norma regulamentadora de número 13, que fala sobre caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. Eu sou Marcos Rosa, eu sou especialista na norma NR13 e vou te ajudar. E este é o nosso boletim. Vamos lá? Esse boletim ele é semanal. Toda quinta-feira você vai ter algo desse tipo, onde eu vou colocar na parte da manhã um card de perguntas e à tarde, à noite, né, eu vou responder para você qual é a sua dúvida sobre esse mercado. Então seja muito bem-vindo você que está aqui. Já vai dando aí os dizeres, né? Fala aí de onde você é, né? Se você trabalha com a NR13, fala o seu nome para que o pessoal consiga te reconhecer também. Boa noite, ó o Carlão aí, boa noite Carlão, como é que você tá? Tudo bem? Engenheiro Carlos da Caixa Econômica Federal. Boa noite, ô Marquinho, e aí? Pessoal chegando aí, eu já vou colocar aqui então a primeira pergunta da noite, tá? Do nosso boletim, para que vocês então se interem aí do assunto. Vamos lá, a primeira pergunta da noite. Eu não vou falar o nome de quem fez as perguntas, que hoje eu tô sem os nomes aqui, tá? Mas vamos lá. Pergunta: coluna de destilaria de etanol, tendo válvula de segurança apenas na linha de vapor, caracteriza RGI ou risco grave iminente? Beleza? Obrigado, engenheiro, pela pergunta. Vamos lá. Depende de onde você instalou essa válvula, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. As colunas de destilaria de álcool, como você colocou aqui, é algo que eu conheço bem, né? Dentro das usinas. Aqui na minha região, só na minha cidade, aqui tem 6 usinas de açúcar e álcool. Então, com certeza, eu sei do que eu estou falando. Imagina que as colunas, você tem lá, geralmente, em cada aparelho, você tem lá de 2 ou 3 colunas. Você pode ter a coluna A, B, e se você fizer uma retificação, você pode ter a coluna retificadora, que é a coluna C. A maioria das destilarias hoje usa 2 colunas, que é A e B. Se você colocar uma válvula de segurança entre a coluna A e a B, olha só, entre a coluna A e a B, uma válvula só, ela não consegue atender as 2 colunas. E aí eu vou explicar para você por quê, tá? Porque você tem um peso hidrostático. Algo que o profissional habilitado precisa avaliar sempre é o processo, tá? E dentro de um processo de destilaria de etanol, você tem na base das 2 colunas uma quantidade de líquido alta, e essa quantidade de líquido ela pode então variar. Caso você tenha algum erro no processo, esse líquido ele pode subir, tá? E aí a quantidade de líquido vai ficar tão alta que o peso hidrostático do equipamento pode fazer a coluna ceder. E não estou falando de uma pressão, porque a pressão ela não vai subir muito, ela só vai subir por causa do peso hidrostático. Então imagina que a maioria das válvulas instaladas nesses equipamentos, apesar de serem consideradas válvulas de sistema, tá? Elas são instaladas no pé da coluna A e no pé da coluna B, porque aí você consegue evitar tanto a sobrepressão, que caso aconteça a válvula vai abrir, quanto também o mau funcionamento, e caso você tenha um excesso de fluido interno, o peso hidrostático vai fazer a válvula também abrir, que está ali no pé da coluna, e aí você consegue escoar todo esse material e aliviar, né, de acordo com as suas funções aí das válvulas de líquido. Essa válvula ela tem que ser uma válvula para líquido, para fluido líquido, tá? E não gasoso, como alguns pensam. Então, eu vou colocar uma válvula de segurança na coluna de destilação e eu vou colocar lá em cima, e lá em cima é gás, mas lá em cima não vai virar de nada, não vai ajudar, porque os problemas dentro dos históricos deste equipamento você tem que colocar no pé da coluna. Então, resumindo a sua pergunta, coluna de destilaria de etanol, tendo válvula de segurança apenas na linha de vapor,
de vapor caracteriza RGI? Sim, tá? Então você tem dois tipos de fluido, você tem vapor e você tem também o fluido que é o etanol, né? Que ele está ali sendo gerado. Na verdade, lá no pé da coluna você vai ter o que joga fora, né? Que é a vinhaça. Então essa vinhaça ela vai subir e vai ocasionar essa sobrepressão através do peso hidrostático. Por isso que precisa ter, além da válvula na linha de vapor, essas válvulas devem ser instaladas no pé de cada uma das colunas, beleza? Falou? Valeu, obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima então? Fala pessoal, se vocês quiserem colocar aí de onde vocês são, fiquem à vontade, tá? Vamos para a próxima pergunta. Como fazer a inspeção em campo em autoclaves? Cara, legal essa pergunta, só que assim como qualquer equipamento, a autoclave, né, a maioria das autoclaves são vasos de pressão e precisam ser inspecionadas de acordo com os critérios da norma NR13. Então, como que eu vou fazer? É tudo de acordo com a norma NR13. Você vai ter que avaliar a documentação. Primeira coisa que você vai fazer, avaliar a documentação do fabricante, que é o prontuário, com o memorial de cálculo, com espessuras mínimas. Depois você vai avaliar os dados dos dispositivos de segurança, que é a válvula de segurança. Depois você vai avaliar os funcionamentos. Depois você vai para a inspeção propriamente dita, que seria a medição de espessura, avaliação visual. Se a medição de espessura real encontrada tiver, se ela tiver com uma espessura acima da mínima especificada, ok. Se a válvula estiver calibrada, ok. Se o manômetro estiver calibrado, ok. E aí você vai fazer todas as anotações nos livros de registro, vai gerar um documento que é o relatório de inspeção periódica, tá? Ou extraordinária ou inicial, de acordo com o que estiver acontecendo no momento, e aí manda embora. É assim que funciona. Então a inspeção de campo ela é feita assim. O que eu entrego para os meus alunos do curso de alta performance é o seguinte: nós entregamos então um checklist, onde ele consegue, através desse checklist, ele consegue ter todos os dados ali. Então ele já sabe o que ele vai olhar. O próprio checklist já fala, né? Olha, tem isso, ó, dispositivo de segurança, manômetro, medição de espessura, croquis, tem todos os itens ali. Então ele só vai preenchendo o checklist, tá bom? Dentro tem um documento também que a gente usa muito, que é o próprio modelo de relatório. E esse modelo de relatório ele está dentro do e-book Modelos de Relatório, tá? Se você quiser saber mais também, você pode ir na bio do meu Instagram e você vai ter acesso a esse documento lá, tá certo? Modelos de relatório. Vamos para a próxima então? Obrigado aí pela pergunta. Pergunta: é obrigatório fornecer cursos de reciclagem para os operadores de caldeira? Legal essa pergunta, hein? Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, tá? Mas eu acho interessante a gente colocar novamente aqui, porque faz sentido. As pessoas, elas acham o seguinte, que quando você treina um operador de caldeira, todo ano tem que fazer uma reciclagem. E não é verdade isso, não precisa. Como que funciona isso? O anexo 1 da norma NR13 traz todos os requisitos, todo o conteúdo programático para o profissional que vai operar a caldeira. Então, imagina que são 40 horas de treinamento, né? Depois disso, você precisa também fazer o estágio supervisionado, que aí são mais 60 horas, mais 60 horas para caldeiras de categoria B e, se eu não me engano, 80 horas para caldeiras de categoria A. E aí você vai precisar protocolar, ter uma ART desse estágio supervisionado também, beleza? Isso é obrigatório. Fora isso, a norma ela fala o seguinte, que você só vai fazer uma atualização técnica quando a caldeira exigir isso, ou seja, quando houver um incidente, quando houver um acidente grave, né, que ficou caracterizado, por exemplo, que é erro de operador, aí tem que refazer, ou seja, realizar novamente o treinamento.
ou quando você faz alguma mudança na caldeira que justifique uma atualização técnica. Um exemplo, eu fiz um retrofit numa caldeira aquatubular, ela era uma aquatubular com vapor saturado e agora eu quero um vapor superaquecido, então eu vou pôr um superaquecedor, tá? Quando eu instalei isso, eu fiz o que? Um retrofit. Eu instalei um superaquecedor, a pressão subiu, temperatura subiu, enfim. Algumas funcionalidades da caldeira vão ser diferentes de como era antes. Nesse caso, você vai juntar, compilar todas essas funcionalidades diferentes em um treinamento. E esse treinamento pode ser de 2, de 3, de 4, de 6 horas. Não é o treinamento novamente. E isso também a gente não chama de reciclagem. A gente chama do quê? De atualização técnica, tá bom? Então você tem aí a atualização técnica daquela mudança que foi executada. Detalhe, quando você tem aí algum cliente que tem um procedimento interno e pede a reciclagem, aí ok, você vai lá e faz, tá? Porque geralmente os procedimentos internos das indústrias, eles se sobrepõem às normas externas. Então imagina que, porque eu tenho 3 caldeiras na minha indústria e eu quero fazer uma reciclagem. Todo ano eu quero fazer um treinamento de reciclagem do curso para os meus operadores de caldeira. Posso fazer? Pode. Se tem no seu procedimento interno da empresa, você vai lá simplesmente e elabora lá o seu treinamento, e aí pode ser de 2 horas, 4 horas, de 8 horas, enfim, é uma reciclagem apenas. Esse documento, você pode ter uma lista de presença da reciclagem, você pode ter um certificado da reciclagem, mas esse não serve para operadores. Então imagina o seguinte, o meu cliente quer que eu faça uma reciclagem e eu vou fazer uma reciclagem de 8 horas, né? Reciclagem porque o procedimento dele pede e eu vou fazer, não porque a norma pede. Aí o meu cliente fala assim, olha, eu tenho 2 caras novos aqui, 2 operadores novos que não têm o treinamento de 40 horas. Eu vou colocar eles para fazer a sua reciclagem para você emitir um certificado para eles operarem a caldeira. Não pode. Por quê? Porque uma reciclagem de 8 horas não é igual o treinamento de 40 horas. Então você vai falar, olha cara, a reciclagem é uma coisa, o treinamento de 40 horas é outra. A não ser que você peça para fazer anualmente o treinamento de 40 horas, como eu já vi algumas indústrias pedirem ou fazerem e terem ali nos seus procedimentos internos, que se sobrepõe à norma NR13 também, beleza? É isso aí, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Vamos para a próxima? Pergunta, em quais casos não se faz reconstituição de prontuários de caldeira? Olha que pergunta interessante. Em quais casos não se faz reconstituição de prontuários de caldeira? Cara, você não vai fazer reconstituição do prontuário se ela tiver já um prontuário do fabricante, não precisa reconstituir. Se ela já tiver um documento que foi reconstituído, né, com base na norma, com base no ASME, com base na NR13, que pede lá, inclusive, né, caracterização da PMTA, pede também os cálculos, né, dados para monitoramento da vida útil, inclusive também os dados dos dispositivos de segurança. Então você tem ali um documento já gerado, você não precisa fazer outro. Existe uma confusão que alguns profissionais habilitados fazem, que é o seguinte: sempre que eu fizer uma inspeção periódica, eu preciso calcular a caldeira? A resposta é não, tá? Porque se você tem um prontuário, aquele engenheiro que elaborou o prontuário, tirou uma RT daquele prontuário, ele é o responsável pela documentação, pelo prontuário da caldeira, até o fim da vida útil daquela caldeira, tá? Então você, como profissional habilitado que está fazendo apenas a inspeção periódica, não necessariamente precisa fazer o cálculo para a reconstituição de um prontuário, por exemplo, para liberar a caldeira. Alguns pensam assim, Marcos, mas eu me sinto mais à vontade, eu tenho medo de liberar porque eu não acredito no prontuário do fabricante, eu não acredito no prontuário reconstituído por um outro profissional habilitado. Aí, cara, cada um é cada um. Se você não acredita e você está vendo que pode ter algum problema, faça os cálculos. Só que assim, se você estiver cobrando só uma inspeção periódica,
muito provavelmente os custos envolvidos para você fazer a inspeção, mais todos os cálculos de uma caldeira, vão ficar acima do que você calculou ali para aquele preço daquela inspeção. Então você pode ter prejuízo com isso, tá? Então, fora isso aí, todas as vezes você precisa reconstituir prontuário. Quando que você vai reconstituir? Quando você tiver, por exemplo, um prontuário incompleto. Você pegou o prontuário do fabricante e viu que não tem as espessuras mínimas, por exemplo, não tem os cálculos de PMTA. Prontuário incompleto, eu preciso reconstituir esse prontuário. Você pegou um documento escrito prontuário de caldeira, mas você abriu, só tem lá certificado de matéria-prima, procedimentos de soldagem, qualificação de soldador, certificado de consumível. Só tem esses dados, né, que é um dado, por exemplo, superficial de uma fabricação. Tem um desenho, mas não tem cálculo nenhum. É um prontuário incompleto, precisa ser reformulado ou reconstituído. Tá bom, By 2, e aí, como é que você tá? Ele falou assim, ó, Grande Marcos, numa reconstituição de prontuário é necessário abrir uma RT? Sim, cara, sempre que você faz qualquer trabalho dentro da NR13, precisa emitir uma RT, que a RT nada mais é do que uma anotação de responsabilidade técnica, então precisa sim emitir uma RT quando você faz a reconstituição de prontuário. Lembrando que quando você faz uma inspeção periódica de uma caldeira, né, a sua responsabilidade como profissional habilitado é até a próxima inspeção, que seria 1 ano. Então você vai ter uma responsabilidade técnica de 1 ano, certo? Quando você faz uma reconstituição de prontuário de uma caldeira, a sua responsabilidade é até o final da vida útil da caldeira. Por isso que você tem que colocar dados, né, ou seja, cálculos precisam ser colocados ali a sobreespessura para a corrosão, que é o que ajuda a gente a calcular, com base na taxa de corrosão atual, né, fazer aí um cálculo de vida remanescente para essa caldeira. Então, sem a espessura mínima, por exemplo, a gente não consegue ter um prontuário ou nem mesmo um relatório de inspeção periódica conclusivo. É impossível você ter algo conclusivo sem um prontuário completo. Obrigado pela pergunta, show de bola, hein? É isso aí, galera, show de bola, valeu. É isso aí. Pessoal, compartilha a live aí pro pessoal aí, ó. Às vezes você tem aí um amigo que é engenheiro, que é inspetor de equipamentos. Compartilha a live, vai ser bem bacana aí pro pessoal chegar aqui e assistir também, né, o boletim da NR13. Vamos para a próxima pergunta? Pergunta: pedidos, calibração, manômetros, válvulas de caldeiras são feitos antes ou depois da inspeção? Legal, eu entendi a sua pergunta. Ele está perguntando aqui, ó, se eu tenho que pedir a calibração dos instrumentos de controle e dos dispositivos de segurança antes ou depois da inspeção. Geralmente se faz ao mesmo tempo. Então, geralmente, o cara para a caldeira para manutenção anual e aí já aproveita, já faz a manutenção, já faz a inspeção, já faz também a calibração dos dispositivos de segurança, a calibração dos manômetros ao mesmo tempo. Às vezes com a mesma empresa, às vezes faz com a mesma empresa. Então imagina que muitos clientes meus, por exemplo, quando eu vou até a empresa, eu já levo a minha bancada, né? O meu técnico leva a bancada, faz a inspeção, já tira a válvula, já coloca na bancada, já faz a calibração, já pega o manômetro, já faz também a calibração e já sai dali tudo certo, tá? Então, geralmente é ao mesmo tempo. Pode acontecer de não ser o mesmo inspetor ou PH que vai fazer a calibração das válvulas que está fazendo a inspeção da caldeira. E se isso acontecer, também não tem problema. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que a parada da caldeira é de 1 mês para fazer todas as manutenções, inspeções e tudo mais. Dentro desse 1 mês, a caldeira não vai voltar a funcionar. Então, se você foi lá na primeira semana, fez a inspeção, perguntou do dispositivo de segurança, por exemplo, e o seu cliente falou, está calibrando fora, nenhum fornecedor fora, está calibrando fora. Qual que é a sua função? Perguntar onde pedir uma cópia, assim que esse documento chegar, pedir uma cópia para que você possa avaliar
para ver se está tudo certo. Então imagina que a sua função é avaliar essa documentação. E aí você pode, então, através dessa avaliação, aprovar a caldeira ou aprovar, né, claro, o dispositivo de segurança após essa avaliação. Então esse é o seu papel como profissional habilitado. Você precisa liberar e não ao contrário. E eu não posso simplesmente deixar para lá. Ah, não, já não estava lá, vou reprovar. Ou não estava lá, não é responsabilidade minha. Não, é sim responsabilidade sua como profissional habilitado em avaliar essa documentação que vem desse fornecedor externo, que é a calibração, manutenção de válvulas e manômetros, tá bom? Então fique atento. Pode acontecer também de você simplesmente aguardar, sei lá, uma semana, o pessoal te manda essa documentação, você avalia. Pode acontecer também de depois de um mês o pessoal não te mandou ainda isso. E aí sim você pode chegar com mais força no seu cliente e falar, olha, enquanto essa documentação não chegar, eu não posso liberar o seu relatório. Então a sua caldeira está reprovada até essa documentação chegar em minhas mãos para avaliação. Então isso é uma forma mais dura, mas é a forma que você vai ter aí para realmente resolver o problema, tá bom? Então pode ser antes, durante ou depois com ressalvas. Vamos lá? E aí, pessoal, de onde vocês são? Coloca aí de onde vocês são. Daniel tá aqui também. Baidum, a Olga, Marquinho, Miracildo, beleza? Como é que tá? Vamos ver aqui a outra pergunta então. Vamos para a próxima pergunta. Aqui. São Gotardo, Minas Gerais. Vai colocando aí de onde vocês são, que aí depois eu vou ler, tá? Vamos responder a próxima pergunta aqui. Pergunta: você leva ajudantes nas inspeções de caldeiras para fazer a limpeza? Legal essa pergunta aqui, hein? Se eu levo ajudante para fazer a limpeza. Cara, depende da negociação, tá? E, assim, sinceramente, já faz um tempo que eu não vou fazer inspeção de caldeira. Já faz um tempo. Mas imagina o seguinte, porque hoje eu já tenho os profissionais que trabalham para mim, eles vão lá e faz, né? Mas imagina assim, ó, quando eu ia para executar esse trabalho, assim, 95% das vezes a limpeza e preparação era por conta do cliente. Então ele tinha lá a equipe dele de limpeza, de manutenção, ia lá, lixava os pontos, eu só indicava onde era para fazer as preparações, para que depois eu fosse lá e fizesse o serviço de inspeção, ok? Então, 95%. Os outros 5% também tem que ser preparado. E pode ser pelo próprio inspetor, não teria problema, pode ser que o inspetor ou até o profissional habilitado que está começando, talvez não quer gastar dinheiro com o ajudante, né? Assumiria essa responsabilidade também, ok, tudo bem, mas imagina que esse 5% às vezes é negociado com o cliente. O cliente fala, não, coloca na sua proposta, preparação por sua conta, andaime por sua conta, PTA por sua conta, tudo por sua conta, aí você se vira. Aí você vai ter que calcular tudo isso, colocar na sua proposta para você não ter prejuízo lá na frente, tá bom? Então existem as duas formas de se executar uma inspeção. Uma usando um ajudante seu, pago pelo seu bolso, outra usando a equipe do cliente, paga pelo bolso dele, né? E ainda uma terceira, né? Você mesmo fazendo as preparações, tá bom? Obrigado aí. Vamos ver aqui o pessoal aqui. Aí, ó, o Odiolon, caramba, é isso mesmo. Odiolon Sumaré, São Paulo, lá de Sumaré, ó. André Trevisan tá aqui. Ei, Andrezão, como é que você tá, meu? Sempre aí nos conteúdos, né? Cruzeiro, São Paulo, Vale do Paraíba. Vamos ver quem mais colocou aqui. Vamos ver. São Paulo. O Cezinha tá aqui sempre também. O São Mateus, Espírito Santo. Marquinha, que é da TecnoSafe. Sigam ele lá. A Olga também tá aqui, de São Mateus, que é a esposa, que é a sócia do Marquinhos, em todos os sentidos. Ó, o Daniel Jairo tá aqui também, de São Gotardo. Cara, legal, hein, ter vocês aqui. Um privilégio pra gente tá fazendo essa live. O Flávio também, Flávio Moisés de Itapira.
Aloysio de Ibiporã, do Paraná, desculpa. Aloysão, show de bola, é isso aí. O Bai 2 de Recife colocou aqui. Torce pro esporte, Recife. Torce pro esporte, Bai 2. Bai 2. Torce pro esporte, olha lá. Ele colocou aqui, ó. No item recomendações, apenas pontuamos o que está afetando a segurança. Itens como falta de tag, coloca-se. Ah, legal, cara, sua pergunta. O Bai 2 colocou uma pergunta extra aqui nos comentários, né? Vamos lá. Recomendação é algo que você deixa assim, ó. Se você fizer, ok. Se não fizer, tudo bem também. Vamos pensar dessa forma. Então, você tem que ter um item de recomendações ou sugestões. Alguns relatórios está escrito sugestões, né? E outros recomendações. Mas você também precisa ter um item que chama conclusão. Qual que é a conclusão? É a conclusão que é sim ou não, meu. É reprovado ou aprovado, ok? Recomendação ou sugestão, você pode colocar um monte de coisa, mas desde que não interfira na segurança, né? E não traga nenhum risco para o equipamento ou para o profissional. Porque como você está falando, né? Falta de uma placa de identificação, por exemplo. Eu não tenho placa de identificação num vaso de pressão ou numa caldeira. Vai explodir a caldeira porque não tem placa de identificação? Não vai. Não vai. A norma ela fala o seguinte, que tudo que pode trazer risco à saúde tem que considerar risco grave iminente. Agora, o que não traz risco à saúde não precisa. Então, nesse caso, uma falta de placa, ok, é uma sugestão. Agora, a falta de um dispositivo de segurança, uma válvula de segurança, ou até falta de uma calibração, né, que evidencia que aquela válvula está calibrada de acordo com as exigências, também é um risco grave iminente. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Obrigado aí pela pergunta. Vamos ver se mais alguém colocou aqui, ó. É Tech Safety. Caramba, errei o nome da firma do Marquinhos. Tech Safety. O que eu falei, Marquinhos? Desculpa aí, meu. No seu treinamento de inspeção, você ensina a fazer as calibrações? Odilon, tudo bem? Cara, eu não tenho treinamento de calibração de válvula. Eu já até fiz alguns treinamentos de calibração de válvula, mas bem básico, tá? Tem muita gente aí que faz com o pessoal da Fluid Control, né? O próprio Marquinhos tá aqui. O Darcy, ele faz esse treinamento aí. É presencial, acho que foi em fevereiro a última turma. Não sei quando vai ser a próxima, mas eu não ensino calibrar, tá bom? Apesar de não ensinar a calibrar, no meu drive do aluno, eu entrego para você um projeto de uma bancada para teste de válvulas de segurança e manômetro, tá? Então eu fiz lá um projeto, nós fizemos um projetinho, né? O Richard fez um projeto e a gente entrega isso para os alunos poderem fabricar eles mesmos, né? Porque, sim, comprar uma bancada às vezes custa caro. Tem bancadas até de 25 mil. E essa bancada, se você comprar as peças e você mesmo fabricar, você consegue economizar, tá? Então sai uma bancada aí por, sei lá, 9, 10 mil reais. A Fluid tá montando turma lá, ó. Marquinhos falou aí, ó. Cola nele aí, manda um direct pro Marquinhos que o Marquinhos te ajuda. Vamos pro próximo aqui? Vou ficar mais um pouquinho com vocês aqui. Pergunta. Filtro tipo sexto deve ser enquadrado na NR13? Cara, é uma pergunta um pouco complicada porque ela é muito genérica, né? Essa pergunta, mas vamos lá. Quando você fala filtro, né? Você está se referindo ao elemento filtrante. Então é um cesto, é uma parte de dentro de um equipamento, tá? O cesto, né? O cesto é a parte filtrante. O filtro é o equipamento como um todo. Geralmente esses filtros, né, que tem cesto, eles estão numa tubulação. Então vem uma tubulação, né, com sentido de tubulação. Aí você tem aqui o filtro e depois essa tubulação continua. O fluido dessa tubulação passa por dentro do filtro, passa por dentro do cesto, né, e depois segue na sua linha, na sua trajetória. A norma NR13 ela fala o seguinte, que filtros fabricados com base em normas de tubulação que são sustentados pela tubulação não se enquadram na NR13. Filtros, tá?
Então, assim, ó, nós estamos falando de filtro tipo cesto. O cesto é o elemento filtrante, o filtro é um equipamento, que também tem pressão, que é a mesma pressão da tubulação, do sistema. Então, filtros, repetindo, que são fabricados com base na norma de fabricação de tubos, né? E estão ali sustentados pelo próprio tubo, não tem nada segurando ele por baixo, não se enquadram na NR13, ok? Independente do cálculo de produto PV. Beleza? Segue ali, né? Vai, vamos ler. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Pessoal que tá chegando aí na live, se quiser pôr de onde é, a gente vai falar aqui, tá? Vamos ver essa pergunta aqui, ó. Pergunta: vasos de pressão para vácuo precisa ser calculado para isso, para vácuo, ou se calcular para pressão positiva já serve? Legal sua pergunta, tá? Bacana. E eu vou responder para você com de forma bem simples. Não serve. Se você tem um vaso que trabalha com vácuo, que é pressão negativa, tá? Você precisa fazer um cálculo para pressão negativa. E aí você vai usar, na verdade, as mesmas ferramentas do código ASME, porém, você vai calcular com vácuo absoluto. Se você calcular com vácuo absoluto, é melhor, porque aí você não precisa nem instalar, por exemplo, se no cálculo tiver vácuo absoluto, né, você não precisa instalar válvula de segurança ou válvula quebra-vácuo. Caso você fale, não, eu vou calcular com menos 0,5, aí você precisa de uma válvula quebra-vácuo. Mas, na verdade, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pressão positiva, pressão negativa. A pressão positiva tem forças diferentes, né, da pressão negativa. Então, você precisa realmente ter esse cuidado e fazer os cálculos de acordo com o processo que o equipamento está sendo usado. Alguns equipamentos, né, nós falamos aqui, por exemplo, sobre destilaria de etanol. Alguns equipamentos da peneira molecular, que é um equipamento que faz, né, pega o álcool hidratado e transforma ele em álcool anidro, que é o álcool que vai nos combustíveis, na gasolina. Então esse equipamento, geralmente ele trabalha com uma rocha vulcânica dentro, né, que é uma resina, e essa resina ela tem a tendência de segurar ou reter a umidade, certo? Então imagina que, como que funciona isso? Passa-se o álcool hidratado nesse equipamento pressurizado. Então, nesse momento, ele está trabalhando com uma pressão positiva de 0,8, mais ou menos, certo? Por que ele trabalha com uma pressão positiva de 0,8? Para forçar as rochas, né, a rocha vulcânica, captar, então, a água do álcool hidratado. Vai tirar toda a água do álcool hidratado. Depois tem uma batelada, aquele álcool desce e aquela resina, aquela rocha vulcânica fica cheia de álcool hidratado com água, uma porcentagem maior de água, que é quase 10% percentuais de dentro da rocha. Quando você tem esse processo, você tem que tirar para reutilizar então o processo, a rocha no processo. Aí você vai gerar o que? Um vácuo nesse vaso. Então esses equipamentos, que a gente chama de... agora eu não vou me lembrar o nome certo desses equipamentos, mas eles trabalham com pressão positiva em alguns momentos e pressões negativas em outros momentos. E aí você tem que ter lá no memorial de cálculo o cálculo para as duas pressões. No caso aí era uma pressão de 0,7, que tinha uma PMTA mais ou menos de 1,2 quilos, e a pressão de 1 quilo negativo, que era a pressão de vácuo absoluto. Tá bom? Fica a dica aí. Valeu pela pergunta. Vamos para a próxima aqui, para a gente conseguir responder o máximo de perguntas possíveis. Pergunta: como é feita a inspeção em um reservatório ar-óleo? Assim como você faz em qualquer outro equipamento, né? Você precisa avaliar a documentação, você precisa checar as espessuras e fazer um exame visual, checar a documentação, os processos, né? E é interessante que em alguns casos esses equipamentos eles têm materiais diferentes, né? Eu acho que até fizeram essa pergunta aqui porque a foto que eu coloquei nos stories hoje, né, com o card de pergunta, era justamente um reservatório ar-óleo, né? E ele tem o que? Uma tampa de chapa, uma tampa
plana de chapa e ele tem um corpo fundido de ferro fundido dúctil, né? Não me lembro a liga agora, mas imagina que como que vai ser inspecionado isso? Através das técnicas comuns, que é a medição de espessura, avaliação técnica e dimensional. Ah, Marcos, mas e aí? Eu vou reconstituir um prontuário de um equipamento como esse. Aqui está perguntando em inspeção, né? A inspeção é comum. Mas e o prontuário, a reconstituição de prontuário, eu consigo fazer pelo código ASME 8, né, divisão 1? A resposta já é não. É muito difícil você fazer uma reconstituição de prontuário. Por quê? Porque esses equipamentos, geralmente, eles têm uma geometria irregular. Então, por ser fundido a carcaça, a parte de baixo do corpo, ele é torisférico embaixo, por dentro, mas por fora ele é cheio de nervuras de reforços. E esses reforços precisam também ser calculados. E aí você vai precisar usar o ASME 8, divisão 2, que aí é método de elementos finitos, tá? Então, vou ampliar um pouquinho aqui a resposta para você e te dar aí a resposta. Como é feita a inspeção? Normalmente, porém, a reconstituição de prontuário você precisa fazer, na maioria das vezes, por método de elementos finitos. Beleza? Valeu pela pergunta, hein? Vamos responder mais uma? Pergunta: como captar clientes sem ter experiência? Legal essa aqui, hein? Captar clientes sem ter experiência. Vamos lá. O que o cliente quer, gente? Vamos fazer uma enquetezinha aqui, ó. Aproveitar aqui que vocês estão ouvindo. O que você acha que o cliente quer? Qual que é? O que o cliente quer? Escreve aí embaixo. Vamos ver o que aparece. Enquanto isso eu vou formulando aqui uma ideia, ó. Porque assim, ó, nós temos que entender qual é a necessidade do cliente. O que você acha, na sua opinião, que o cliente quer? Vamos ver se alguém escreve aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá. Jonathan, Jair, Maicon, Luiz, engenheiro mecânicos. Vamos lá. Ninguém vai dar uma sugestão aí? Gastar pouco. Opa, aqui, ó. Gastar pouco eu sei que a maioria vai querer, mas a resposta é do André Trevisan. Olha aqui a resposta que ele colocou. Resolver o problema. Então assim, ó, na verdade, o cliente ele quer resolver o problema. A Olga colocou, não ter dor de cabeça em caso de fiscalização. Solução de problema. Ó, o Dan colocou aqui, ó, solução de problema. Gente, esse é o ponto. Esse é o ponto. O cliente quer que a gente tire uma dor dele. Ah lá, o César também, ó, quer que tire uma dor dele. É isso aí. Então vamos pensar assim, ó. Se o cliente ele quer resolver um problema, tá? Você tem capacidade técnica para resolver o problema? Essa é a outra pergunta. Então, ó, o cliente quer resolver um problema. Sempre. Você tem capacidade técnica para ajudar ele a resolver o problema? Se a resposta for sim, você não precisa de experiência. Você precisa de capacitação. Tá? Então, você não precisa de experiência. Ah, eu não tenho nenhum cliente, eu não tenho experiência, eu estou começando agora no mercado. Não sou experiente, ainda não fiz nada, mas eu tenho capacidade técnica, eu estudei, eu me especializei, eu sou especialista na norma agora. Estudei a norma, fiz o curso de alta performance, acompanhei o congresso, estou na mentoria, eu estou cercado de pessoas capacitadas, pessoas inteligentes. Eu também sou capacitado e inteligente. Eu consigo, então, tirar a dor do meu cliente, ou eu consigo resolver o problema dele. Cara, consegue resolver? Pronto. Você vai captar cliente, você vai conseguir. Porque se você tiver especialização, você não precisa ter experiência. Então aí a pergunta sua já foi respondida. Vai pra cima, meu, vai pra cima. Se você tem capacidade, vai pra cima. E eu vou dar uma dica de ouro aqui, que eu já falei na minha mentoria, e eu vou falar aqui pra vocês. Entrega de conteúdo. Entrega de conteúdo. Faça entrega de conteúdo para o seu cliente. Vou falar disso na mentoria 360. O Trevisan está aqui, ele vai assistir, que eu sei que ele está nessa mentoria. Eu lembro do nome dele. A mentoria 360 graus fala sobre isso, né? Fala sobre ética, fala sobre entrega de conteúdo e especialização. É exatamente isso. Então imagina que
Quando você entrega conteúdo para o seu cliente, você mostra que você é capaz de fazer, então, resolver o problema dele. E aí você vai conseguir conquistá-lo, né? Agora, Marcos, como que é a entrega de conteúdo, né? O pessoal da Mentoria 360 vai ver, né? Vai ser segunda-feira que vem essa aula aí sobre entrega de conteúdo. Não perde não, Trevisan, que você vai gostar dessa matéria aí. Beleza? Cara, obrigado pela sua pergunta, viu? Valeu. Vou responder a última pergunta aqui pra gente finalizar, que já é 20 para as 8, né? Vamos ver aqui. As que eu não consegui responder, depois eu respondo nos stories, tá? Vamos ver. Nossa, tem muita aqui. Deixa eu escolher uma legal aqui, só pra gente finalizar. Vou pegar essa aqui, ó. Pergunta: como fazer uma reconstituição de prontuário? E aí, como fazer uma reconstituição de prontuário? Vamos lá. Quando a gente pega a norma NR13, tanto para vasos de pressão como para caldeiras, né? Você vai ver lá que tem uma lista que fala sobre prontuários do fabricante, tá? Que é uma lista desse tamanho, grande, tem um monte de coisa, né? Tem que ter desenho, tem que ter folha de dados, tem que ter características funcionais, tem um monte de coisa lá. Mas é bem maior. Então, quando você é fabricante, o seu prontuário novo do equipamento, ele precisa ter todas aquelas diretrizes. Eu vou ler aqui para vocês, espera aí um pouquinho. Eu estou com a minha norma aberta aqui. Atualizada. Nossa, cadê a norma? Eu estou com tanta coisa aberta aqui no meu computador. Ó, quer ver, ó? Eu vou ler para vocês, ó. Item 13516. Lá fala sobre os prontuários, tá? Prontuários do fabricante. Aí fala que o prontuário ele precisa ter o código de projeto e ano de edição, especificação dos materiais, que seria o quê? O certificado de matéria-prima e tudo mais, especificação, procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, metodologia para estabelecimento da PMTA, conjunto de desenhos e demais dados necessários para monitoramento da vida útil, pressão máxima de operação, que é a PMO, tem que ter, registro documental de teste hidrostático, características funcionais e atualizadas pelo empregador, sempre que alteradas os originais, dados dos dispositivos de segurança atualizados pelo empregador, sempre que alterados os originais, ano de fabricação, categoria do vaso, atualização do empregador, sempre que for alterado. Aí depois você vai ter que ter, quer dizer, o prontuário é tudo isso. Todos esses itens que eu falei é o prontuário do fabricante. Agora, quer ver a reconstituição de prontuário? Fala assim, ó, item 13517. Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão ele deve ser reconstituído pelo empregador com responsabilidade técnica do fabricante ou do PH, geralmente é do PH. Sendo, agora os detalhes, ó, sendo imprescindível, né? Então isso é imprescindível. O resto, se você quiser colocar e conseguir, ótimo, mas vamos lá, é imprescindível. Reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo de PMTA, da PMTA. Então esses 3 itens você tem que colocar. Então vamos lá, de novo, premissas de projeto. O que é isso? O que é premissas de projeto? Concepção, tipo de tampo, pressão, operação, temperatura, todas as premissas de projeto. Como que você vai conseguir esses dados se você não é um fabricante, você está reconstituindo o prontuário? Conversando com o pessoal da operação. Então você vai lá no operador, vai conversar com o superior dele, vai falar, cara, eu preciso de todos os dados que você usa aqui. Qual que é a pressão? Qual que é a pressão de operação? Qual que é a temperatura do fluido? Que tipo de fluido? Né? Ver, né, qual que é o tipo de tampo que você tem, superior, inferior, né? É isolado? Não. Que tipo de material que é? É aço carbono? É inox? Né? Então tudo isso são as premissas de projeto. Dados dos dispositivos de segurança é a folha de dados da válvula. Então, é um vaso de pressão que precisa ter uma válvula de segurança, tá? Então eu tenho que colocar os dados do dispositivo de segurança. Diâmetro de entrada, diâmetro de saída,
Para mim colocar isso, eu tenho que fazer o quê? Um cálculo. Qual que é a vazão que tem ali naquele equipamento? Qual que é a pressão de operação e qual que é a PMTA? Então eu tenho que fazer o cálculo de PMTA para estipular então esses dados dos dispositivos de segurança. E aí você tem por último da memória de cálculo de PMTA. Então você precisa do memorial de cálculo para PMTA. E isso, né, quando você calcula a PMTA, você precisa também lembrar que você não pode calcular a PMTA com as espessuras reais encontradas. Você precisa subtrair, né, uma taxa, ou o que a gente chama de sobreespessura, que aí está em outro item da norma, né, que eu posso até ler para vocês aqui para completar. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui para vocês. Para completar, né? Quando você faz aí a reconstituição de prontuário, né? Você tem que colocar aqui, ó, características dos materiais de fabricação através de ensaios ou admissão dos menores limites, né, de resistência presentes nos códigos de projeto para cada tipo de material, liga, aço, carbono e inox. Vamos ver aqui. Aqui, ó, avaliação de integridade estrutural por metodologia complementar, análise de tensões, adequação, tá? Aqui, ó, achei. Adoção de sobreespessura de corrosão para os componentes avaliados que permitam o monitoramento da vida útil. Esse é o item, né? Isso aqui tá lá no glossário, tá? No item inspeção extraordinária especial e não serve só para essa parte da inspeção. Na verdade, quando a gente fala adoção de sobreespessura de corrosão para os componentes avaliados, que componentes? Corpo, tampo superior e inferior, que permitam o monitoramento da vida útil. Então tá, se eu estou falando que eu quero permitir o monitoramento da vida útil, e eu vou lá, faço o cálculo da PMTA com a espessura que está lá, real, eu encontrei aqui na medição de espessura 12 milímetros, eu vou lá e calculo para 12, aí dá uma PMTA de 15 e a pressão de operação do cara é 8, aí só assim, tá beleza, tá ótimo, só que você cravou ali a vida útil na espessura real encontrada. Então você precisa colocar o quê? Uma adoção de sobreespessura. Se eu achei 12, eu vou calcular com 10. 10, calculei, vai dar lá 10 kgfs por centímetro quadrado. A minha pressão de operação é 8, então quer dizer que eu estou ok, eu tenho um range e ainda tenho 2 milímetros de adoção de sobreespessura para monitorar a vida útil. Então, nas próximas inspeções, o que os próximos profissionais habilitados vão fazer com o seu prontuário? Olhar a espessura mínima, bater um medidor de espessura lá, tirar a espessura que tem, falar assim, opa, estava com 12, agora está com 11,5, um exemplo. Nossa, ainda tem 1,5 milímetro. Na outra inspeção, mesma coisa, na outra, mesma coisa. E aí a sua responsabilidade sobre o prontuário vai até o fim da vida útil, ou seja, quando o próximo PH fizer a inspeção e tiver igual ou menor à mínima que você calcular, que você usou como adoção de sobreespessura, aí a sua responsabilidade sobre aquele equipamento está livre, você está liberado daquele equipamento. É assim que funciona. Então, quando você pergunta aqui como fazer uma reconstituição de prontuário, né, é claro que eu falei aqui em 5 minutos, né, o que você precisa fazer, mas ouça de novo o que eu falei e acompanhe certinho que você vai entender o porquê que eu estou falando que é importante você ter essa especialização para conseguir atuar dentro do mercado da NR13, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, tem muitas outras perguntas aqui, mas eu não vou conseguir responder todas, tá? Tem um outro compromisso agora, mas eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a todos vocês que participaram ao vivo aqui do boletim da NR13, onde a sua pergunta é sempre respondida, e se não foi hoje, né, respondida a sua pergunta, vai ser amanhã nos stories, tá bom? Não vou deixar de responder as perguntas faltantes aqui. Caso você ficou com alguma outra dúvida e quer resolver rápido, manda no meu direct que eu te ajudo, tá bom? Vai lá no direct do meu Instagram, manda lá que eu te ajudo e vou com certeza pegar na sua mão e fazer você virar um especialista na norma NR13 através desses conteúdos gratuitos e também dos conteúdos pagos. E falando em conteúdo pago, você vai ter aí a oportunidade de ver, tá? E ouvir especialistas, as maiores autoridades em integridade e segurança NR13, né? No dia 30 de abril, nós temos aí o nosso congresso, que toda vez que eu estou fazendo a live aqui, estou falando do congresso.
Não sei, se você ainda não está no congresso, você está perdendo tempo, porque sinceramente é um evento fantástico, um evento que vai realmente trazer muitos benefícios para você como profissional habilitado, para você como inspetor de equipamentos, você técnico de segurança que tem realmente interesse em crescer na vida. Cara, agora se você quer ficar aí onde você está mesmo, não tem problema. Esquece que eu falei. Fica aí paradinho, não precisa evoluir, né? Não precisa entrar no congresso, não precisa fazer nenhum curso, nem precisa ouvir essa live aqui que você está ouvindo, né? Porque talvez não vai fazer sentido para você. Mas se você quer evoluir, entra lá na bio do na minha bio do meu Instagram, clica lá no Linktree, que a primeira opção é o congresso, tá? Eu vou colocar aqui também nos stories amanhã, né, um link para você se inscrever no congresso, tá bom? Pessoal, forte abraço para todos vocês, né? Amanhã feriadão, né? Provavelmente aí, ó, quem mora perto da praia, Dona Olga vai pegar uma corzinha, Marquinho vai pegar uma corzinha também, né, Marquinho? Na prainha aí, top. Quem mora perto da praia vai aproveitar. Eu que moro em Ribeirão Preto, tô aqui na região de Ribeirão Preto, moro em Sertãozinho, trabalho em Ribeirão Preto, tô longe para Dedéu aí da praia, não vou conseguir, né? Então, eba, né? Mas é isso aí. Queria agradecer de novo vocês. É isso aí. Bom feriados a todos, tá? Que Deus continue abençoando a gente. Tamo junto e é só o começo. Fui, valeu.